Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou um daqueles que levantei a mão aí por causa de falar em público, né? Não sei se vocês notaram, tenho um pouco de dificuldade de falar em público, mas estou aqui lutando, né, pela nossa classe, lutando um pouquinho pelos corretores de Blumenau, quem sabe do país. Vocês todos aqui já me conhecem, né? Eu tive meu primeiro contato como corretor de imóveis, eu trabalhei na inauguração de uma imobiliária, tem até um corretor aqui que é o Mário, que estava presente nessa inauguração. Nessa inauguração lá, naquela época, eu fui o garçom da inauguração. E aí eu cheguei para o proprietário da imobiliária, que hoje se mudou para Gaspar, e perguntei para ele se eu poderia ser um corretor. E aí ele falou, não, segunda-feira pode vir aqui, se tu tens o Cresci. E na época eu nem sabia o que era o Cresci, né? Comecei sem Cresci. Naquele mesmo ano, eu fui o corretor que mais vendeu na imobiliária e o corretor que mais agenciou nessa imobiliária. Foi um ano muito bacana para mim. Logo em seguida, saí dessa imobiliária, fui trabalhar em outra imobiliária aqui do mercado, acho que todo mundo já sabe, né? Ali eu trabalhei por 5 anos. Dos 5 anos que eu trabalhei nessa imobiliária, 4 fui campeão de novo de vendas. E teve um ano que eu perdi para minha irmã, Alessandra, que está por aqui, que ela acabou ganhando de mim. Foi então que a gente descobriu que estava no momento de mudar, estava no momento de fazer mais por mim, mais pela minha família, né? Ser um corretor diferente, mudar um pouco, ter uma jornada e trabalhar pelos meus sonhos, não pelos sonhos dos outros. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês e logo a gente volta. Por muito tempo, ser corretor foi uma espera. O relógio marcando o tempo dos sonhos dos outros, enquanto os seus ficavam em segundo plano. Será que te ensinaram que o seu crescimento é limitado? Que a sua liberdade tem prazo de validade? A gente sabe que já passou da hora de mudar esse cenário. A inovação não bate à sua porta, ela te desafia a ir ao seu encontro. O futuro não espera por quem apenas trabalha, ele mora em quem ousa ir além do óbvio, com quem ousa inovar. Acreditamos que está na hora de lutar pelos seus próprios sonhos, batalhar pelas suas próprias conquistas. Mas o futuro da sua história não se faz com as mesmas armas do passado. É preciso mais que esforço, é preciso ousadia, a ousadia de inovar, de se libertar do que te atrasa, de se unir à tecnologia que te impulsiona, de destravar a sua liberdade financeira e, enfim, alcançar o seu real potencial. A Zero é a reinvenção. Não é só uma tecnologia nunca antes vista. É a tecnologia que está reescrevendo as regras do mercado, capaz de criar uma ponte entre a ambição e a conquista. Uma plataforma que transforma imóveis em ganhos recorrentes, negócios em oportunidades ilimitadas. Porque a sua liberdade financeira e o seu sucesso são a nossa maior missão. Afinal, o futuro não mora em quem espera. O futuro mora em quem ousa inovar. E a inovação se constrói a cada novo dia, com a Zero. Pessoal, para concluir rapidinho, então a gente fundou a Barbieri e nesse momento a gente entendeu que muitos dos proprietários, muitos dos clientes que a gente vinha atendendo, eles falavam assim, João, ó, tu vendeu o imóvel para mim, tu vai alugar. A imobiliária Barbieri, ela não fazia locação, tá, gente? A gente não tinha locação na carteira. E muitos dos proprietários vinham lá, João, tu vai alugar, João, tu vai alugar. Quando a gente se deu conta, estavam com uns 40, 50 contratos de locação sobre a nossa administração sem ninguém para ajudar. Então, todo mundo aqui, quem aqui já administrou algum contrato de locação sozinho? Complicado, né? É bem complicado. Com 40 contratos de locação eu parei de vender, gente. Eu não consegui mais vender. Eu tinha muita coisa para resolver. Estava bem complicado. Ali pelos 4 anos de imobiliária, a gente entendeu qual é o verdadeiro tesouro do mercado imobiliário. E quando a gente fala em
inovar, quando a gente fala de mudar o mercado, eu comecei a contratar corretores para locação e a equipe de locação, para entender, quando ela nasceu, a Zerô, a Barbeiro estava com uns 400 contratos de locação, quando nasceu a Zerô. E aí comecei a contratar a equipe, e a primeira pessoa que a gente contratou, deu pena, cara, deu pena. Corretor de locação, 10 anos, e foi uma indicação, assim, de um parceiro muito bom. Corretor de locação, 10 anos trabalhando, chegou com um carro que parecia que os pneus eram de carro de Fórmula 1, assim, tava só no aço, assim. Pois é incrível, gente, sem brincadeira, tá bem. E a gente viu que o corretor de locação, muito mal valorizado no mercado. Realmente o corretor de locação, ele não tem uma valorização que hoje no mercado de Blumenau tem. Para vocês entenderem, a gente está indo para outras cidades, estamos montando uma equipe lá em Florianópolis. É muito fácil contratar lá, tá, gente? Ganha metade do salário do que os corretores hoje aqui. Ganha quase nada de comissão. Tem que trabalhar, ralar muito para ganhar o que o corretor de Blumenau já ganha. A gente está montando equipe lá e a gente está vendo isso. Só, volta um pouquinho. Então a gente ousou inovar, tá? Nessa jornada nós criamos um propósito. A gente criou junto, que era trazer para o corretor do imóvel uma valorização diferente, principalmente para o corretor de locação. E nesses 2 anos de Zerô, a gente acabou entendendo melhor o mercado. Pode passar lá. Quem aqui entende que plantar e colher é a vida do corretor? Quem aqui entende quanto tempo demora para fazer uma venda? Só um corretor de imóveis que já passou por vários meses. E tem uma coisa interessante, porque assim, ó, eu fui um corretor que sempre vendi. Eu sempre vendi, mas não é todo mês que tu coloca a comissão no bolso. Às vezes tu vende e tu vai ganhar lá na frente. Lá na frente, porque o proprietário quer ganhar o dinheiro dele, o banco tem que ter o dinheiro, todo mundo tem, mas o corretor ele joga por último, não valorizam o nosso trabalho, né? Vende 1 milhão, quer fazer uma comissão pela metade, porque acha que o corretor ganha demais. Então tem sempre um quê para o corretor, sempre um quê. E o corretor, pode colocar ali, e na Zerô a gente entendeu que nós plantamos locações para colher vendas e renda recorrente. Vocês já imaginaram isso? Locação que colhe venda e renda recorrente. Está aí um dado que talvez muitos de vocês não saibam. Dentro da própria carteira de locação, se faz muita venda, gente, tem muito locatário que compra o imóvel que está alocado. Tem muito locatário que sai dali para comprar um outro imóvel. A locação é a porta de entrada de vendas. A locação é a plantinha que o corretor colhe daqui a 2, 3 anos. Todo mundo que aluga um apartamento, ele quer vender. Dentro do mercado de locação, pode mudar rapidinho. Dentro do mercado de locação, e a gente fez um cálculo aqui para passar para vocês, que é talvez o objetivo de vocês inicial, se vocês forem um dia ser parceiros da Zerô, tá? Se um corretor, e aí eu estou falando de qualquer corretor, tá? Eu trabalho na imobiliária XYZ, eu sou corretor autônomo, eu estou iniciando como corretor. Fizer 2 ou 3 contratos de locação por mês, durante um ano, ele tem 72 contatos, conexões estratégicas. E aí, quando eu falo conexões estratégicas, eu tenho 72 pessoas na minha pauta que são proprietários de imóveis de locação. Logo, são investidores. Não é verdade? Os proprietários de locação são os maiores compradores de imóveis. Cara, tu sabe, se eu tenho um proprietário ali que tem 5, 6 aluguéis, e é batata, gente. Quando vem
a gente teve agora da Castelo, um empreendimento. Quando vem um empreendimento na planta, tu sabe para quem oferecer. Tu já sabe para quem oferecer. Eu sei que aquele proprietário lá ganha 15 mil por mês de locação. Eu sei que aquele ganha 20. Eu sei que aquele ganha 30. Eu sei que ele é um comprador. Eu tenho ele dentro da minha carteira. Está aí a plantação. Só que tem muito mais do que isso. Quando um locatário entra na Zero ou numa imobiliária para fazer uma locação, ele te deixa lá todos os dados dele. Ele bota lá que ele trabalha na Sênior, que ele ganha 15 mil por mês, que a mulher dele ganha mais 5, que ele tem um filho, que pretende ter outro. Tu acaba criando uma conexão. Aí quando tiver um apartamento na planta, tu não vai oferecer para ele? Pô, tu tem todos os dados do cara ali. Tu fez a negociação com ele. Tu teve a oportunidade de estar ali. Por isso que a gente, dentro da Zero, a gente acredita muito nessas conexões. A locação é a plantação da venda. Toda imobiliária de sucesso tem locação. Toda imobiliária que mais vende tem locação. Quando tu vê lá, pô, recentemente a gente vendeu alguns apartamentos lá da Castelo, pô, os caras lá, como é que eles conseguem vender assim? Cara, a maioria vem da nossa carteira de locação. A gente tem todos os dados lá. Mas o corretor, ele foi condicionado a ser um corretor incompleto. O mercado ensina que o corretor que vende, ele não pode locar. Não. Se tu é um bom vendedor, tu não sabe locar. Isso é uma condição. Isso é o que o Alex estava falando aqui, ó. É a águia. A águia e a galinha. Então, quando a gente entra no mercado para ser um corretor de locação, ou entra no mercado para ser um corretor de vendas, o outro lado não é bom. Eles não te explicam isso. Ninguém fala nisso. Todo mundo, e todas as imobiliárias, e todo o mercado diz que o corretor que vende, ele não é bom em locação, e o corretor de locação não é bom em venda. Mas a Zero acredita muito diferente disso. Porque locação e venda são complementares. É o mesmo ecossistema. Eu duvido... Quem que é corretor de vendas aqui? Olha só. Quase todo mundo, né? Eu duvido que se eu te entregar um cliente hoje na mão, para te fazer uma locação de uma sala comercial, de um apartamento, tu não vai atender ele com excelência e vai fechar o negócio. Eu duvido que o corretor de venda não consiga fazer isso. E que, ao contrário, é a mesma coisa, gente. O corretor que faz locação, ele entende do mercado. E, às vezes, muito mais do que o corretor que faz venda. Porque o corretor de locação, ele entra em 10 vezes mais apartamento, conhece 10 vezes mais o mercado, ele conhece 10 vezes mais proprietário, ele conhece 10 vezes mais pessoas que podem comprar do que o corretor de vendas. O corretor de vendas, ele atende 30, numa imobiliária boa, 30, 40 clientes no mês. O de locação atende 200. Dos 200, ele sabe o CPF e se a pessoa tem dinheiro ou não. Tu imagina a máquina de venda que esse corretor de locação tem na mão. E que as imobiliárias teimam em dizer que o corretor é bom só numa coisa. Ele não é bom em duas coisas. E eu falo para vocês, isso é mentira. Isso é a maior mentira do mercado imobiliário. Aqui é legal, porque fala um pouquinho já da Zero. Mas antes de falar da Zero, semana passada eu estive em Florianópolis, eu conheci o pessoal lá da Ibagi. A Ibagi é uma das maiores imobiliárias de Florianópolis. Eles têm 18 mil contratos. 18 mil contratos de locação. Tu imagina a recorrência que essa imobiliária tem, gente. Estou falando na base de 3 milhões de reais no bolso deles todo mês. Gente, é todo mês. Vocês imaginam quanto um corretor de locação pode faturar por mês? Eu posso apostar com vocês aqui que tem muito corretor de locação ganhando muito mais do que corretor de venda, gente. Não que é mais fácil. Ele trabalha um pouco mais. Ele tem mais contato. Mas se ele for um corretor perspicaz, ele vai chegar lá. Foi nessa tocada e nesse entendimento de mercado que a gente criou a Zero.
O que é a Zero, gente? É uma plataforma para qualquer corretor de imóveis, tá? A gente não cobra mensalidade, não é nada disso. Qualquer corretor de imóveis que queira se cadastrar na plataforma, ele entra lá, ele vai colocar o imóvel dele, a gente vai levar esse imóvel para o mercado, vai trazer o lead, o corretor vai fazer o atendimento, porque é o que o corretor é bom, né? É no atendimento. Esse imóvel vai ser locado. Da primeira taxa, o corretor já ganha 70%. Não tem imobiliária que paga isso, né? E depois o corretor ele fica com mais 20% de recorrência. E aqui é bem legal, assim, a Zero nasceu com esse propósito, mas a gente queria fazer as coisas do jeito certo, e aí a gente fez uma equipe de corretores, e dentro da equipe de corretores da Zero, tem um cara que trabalhava em outra imobiliária, não vou dizer o nome dele, aqui todo mundo conhece, e ele não acreditava, demorei 6 meses para trazer ele para a equipe, para ele entender como é que funcionava, ele disse, pô, é que parece ser irreal. Parece ser irreal. E aí ele falava, João, isso não vai dar certo. Se tu não ganhar o que tu ganhava lá já no primeiro mês, pode voltar lá. Eu vou lá falar com o dono da imobiliária, tu vai voltar. Aí ele foi. No terceiro mês ele chegou para mim e falei, João, eu tô vendo aqui, cara, eu fiz assim, ó. Eu tenho uma meta, daqui a 3 meses, de toda a minha despesa com gasolina e toda a minha despesa de casa, eu vou pagar com a recorrência. Não deu 4 meses, ele voltou para mim, João, tô com outra meta aqui, ó. Essa aqui eu já bati. Eu vou fazer o seguinte, meu próximo carro, pô, o cara tem um carro melhor do que o meu, cara. O cara tem um carro melhor do que o meu. Ele pegou e falou assim, ó, o meu próximo carro eu vou pagar com a recorrência. Cara, hoje ele tem uma recorrência, não vou falar números aqui para vocês, né, porque a pessoa está presente, mas ele tem uma boa recorrência. E o que isso traz, cara? Isso traz um conforto. Isso traz um conforto, porque ele pode viajar com a família e voltar no outro mês, o que o corretor não pode fazer, né? Pode viajar com a família e voltar no outro mês, está com 0. Não, ele entra no próximo mês já ganhando. A Zero deixa a coisa mais preciosa para ele, que nem é o valor, gente, é todos os contatos na plataforma dele. A Zero faz toda a parte da burocracia, não vai se incomodar com nada, mas ele tem os clientes deles. Já tem cliente que saiu, o locatário saiu, o imóvel retorna e ele ganha recorrência de novo. Então, a gente criou esse processo, essa plataforma, para que todos os corretores tenham a oportunidade de não só criar uma renda recorrente, mas sim criar um ecossistema de clientes. Colocou ali já? Já passou, tá bom. Gente, dentro da plataforma Zero, e aqui eu queria que vocês dessem uma olhada que é bacana, ela foi toda desenhada em cima da equipe que trabalha com a gente, né? Então a gente tem lá um CRM que vai ajudar a gente, todos os corretores. Gente, pode ser corretor, tem a Rafa que trabalhou com a gente um tempo ali, ó. É um corretor autônomo que está trabalhando sozinho. Cara, bota os imóveis de locação lá. Não vai se incomodar com a locação. Tu não vai ter nada que fazer. Sabe? É somente o atendimento. Vai ter um CRM, todos os imóveis vão para os melhores portais, uma assistente de IA que vai ajudar o corretor a fazer os atendimentos. Então, dentro da plataforma existe essa assistente que o corretor se conecta lá e pode ser aconselhado, que ajuda a fazer isso. A descrição do imóvel hoje ficou pronta ontem, o nosso técnico está aqui com a gente hoje, ficou pronta, então o corretor vai lá, é muito fácil de preencher, coloca o imóvel, a IA já faz a descrição. Seguro Fiança, nossa parceira aqui, ó, a Loft está com a gente, tá? Todo imóvel da Zero, ele tem seguro, então o que é bacana para o corretor que trabalha com a Zero é poder chegar para o proprietário e falar assim, ó, dia 15 o senhor vai receber o aluguel. Todas as imobiliárias, e isso no Brasil inteiro, trabalham com seguro fiança, mas a gente paga em dia. Se o seguro fiança me pagar daqui a 90 dias, que não acontece, né? Não acontece. 60, por aí, eu
A gente aguarda para receber o dinheiro. Todos os aluguéis a gente paga em dia. Então, se o proprietário tem um aluguel com a zero, ele vai receber em dia. E isso é uma atração muito grande para o corretor. Poder falar que vai receber o aluguel em dia. Seguro-fiança é complicado, não pela questão de recebimento, mas tem que cumprir uma série de exigências do seguro para poder dar certo. Então, a gente cuida disso para vocês. Contratos através de seguro incêndio, vistoria, suporte e manutenção, suporte de desocupação. Então, todo esse ecossistema é para que o corretor entre na Zero e possa trabalhar bem. Não precise de nada além de fazer o atendimento. Lucas, para não me alongar aqui, a gente tem hoje ainda o Ramada aí para assistir, o Ramada que é um parceiro nosso de anos aqui. Cara, vale a pena, tá? O cara é espetacular. E o Nicolas também. O Nicolas trabalhou um pouco dentro da IA, da Zero, tá, gente? A gente fez algumas coisas juntos. Eu queria perguntar para vocês, assim, aqui tem o QR Code, todo corretor pode se conectar à Zero através desse QR Code ou entrar na nossa página, tá? Pode se conectar na Zero. Mas a pergunta que eu queria falar para vocês, até quando que a gente vai perder essas oportunidades? Até quando você, corretor, vai deixar de fazer os seus sonhos se tornar realidade e trabalhar pelos sonhos dos outros? Pessoal, muito obrigado.